Renan Santos, no Análises Renais, comentou sobre o novo grande escândalo no governo Lula, a fraude no INSS. Esses esquemas, esses escândalos são, vamos dizer, até democráticos, porque eles permitiram a ascensão social de milhares e milhares e milhares de vagabundos ao redor do Brasil. Foi uma super operação que rolou agora. Pegaram joias, pegaram dinheiro, pegaram carro, pegaram tudo. Vamos falar do escândalo do INSS, porque é um tema que machuca muito o Lula. Eu digo isso porque se vocês olharem com carinho, pesquisas recentes de opinião sobre o governo Lula, uma coisa que ele vai perceber é que o governo Lula é bem aprovado com velho. O governo Lula é bem aprovado com senhores de idade, idosos, tá? Por várias razões. Aposentados, pensionistas, gente que tá no Bolsa Família, especialmente mulheres, gente, né? Esse pessoal gosta do Lula. E pra muita gente soa contra-intuitivo, porque a gente acha que o Bolsonaro, ele leva voto de vovô, né? Mas o Bolsonaro também leva. O Lula vai muito forte com especialmente idosos pobres, tá? Boa parte do público dele é idoso pobre. E aí ele pode estar se lascando. Porque é um escândalo, a gente precisa entender os detalhes do escândalo. É um escândalo que começa, né? Ou melhor, são fraudes que são... Eu vou explicar bem a natureza desse golpe pra vocês entenderem. Começam em 2016, elas se intensificam na virada de 18 para 19, tá? E você fala, mas por que elas se intensificam? Eu vou entrar nos detalhes aí, vai sobrar pra um monte de gente, tá? E a coisa estoura de vez com o PT. Eu vou fazer uma série de ilações aqui, eu vou ter que ser cuidadoso com essas ilações, porque tem muita coisa em jogo, e vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Aqui a gente nessa live vai falar o que vocês não ouvem na imprensa, em quase lugar nenhum. A gente vai fazer suposições, tem que ser cuidadoso com essas suposições. E eu vou também falar de coisas que eu ouvi falar. Então assim, um cara botou aqui no chat, o Ian Adler Garcia Nogueira. Alguma surpresa com um escândalo de bilhões envolvendo Previdência e governo do PT no cenário? Ah, vá, não me diga. Sim, faz muito sentido, porque tudo que envolve, né, essas associações, pensões, coisas que envolvem basicamente aposentados, né? Tem associações e fundos de pensão e todas, assim, são associações setoriais que envolvem grana de velho, tá? Sindicatos também, naturalmente. Eles têm uma ligação clara com o PT? Tem. É muito nítido e a gente já sabe. Por exemplo, aquele fundo Previ, todo mundo sabe das relações que o Previ tinha com o PT. Ou se não o PT, com a turma do próprio Lupe, alguns com força sindical, ou Postales, que teve um grande escândalo de corrupção envolvendo... Quem lembra? Que é o fundo de pensão do Correio. Então, essas coisas envolvem há muito tempo. Muito tempo. Isso precisa ser entendido porque isso é uma das fontes, ou seja, a corrupção nesta área e o controle desse tipo de coisa é uma das fontes fundamentais de dinheiro da esquerda corrupta brasileira. Tá? Isso acontece com muita força dos anos 90 pra cá. Isso é uma mina de dinheiro. Entendam isso. Eu vou explicar a natureza disso, tá? Imagina que você é pensionista, você tem uma aposentadoria lá no INSS, você é ligado eventualmente ou a um fundo ou a um sindicato que tá pegando suas contribuições e tal. Esta associação, este sindicato vai ao INSS e aí firma convênios. Dentre esses convênios, você pode botar desde associações esportivas, vou botar uma academia, uma ginástica, vou botar qualquer coisa. E aí você vai com esse lote de pessoas que estão ligadas à associação. E aí você vai usando o nome deles para ficar fazendo esses descontos ali junto ao INSS. Você recebe esse dinheiro e supostamente você maneja em benefício do pensionista. Vocês entenderam? Ou seja, você é um pensionista, né? Você tem os seus sindicatos, tem aquele que você é afiliado, que cuida de seus interesses. Algo aconteceu que facilitou que ele fizesse esse tipo de maracutaia, tá? E a investigação da Polícia Federal, ela vai nessa direção. Ela descobre que existe uma instrução normativa que chama Instrução Normativa 100. E aí começa o Renan a fazer suas ilações. Tá? A Instrução Normativa 100 de 2018, ou seja, ela foi emitida em 28/12/2018, ou seja, no fechar de portas do governo Temer e do início do governo Bolsonaro, ela facilita a construção de convênios entre associações, sindicatos com o INSS, você entendeu? Essa aqui, ó, tá na tela, Riso. A Instrução Normativa 100 do INSS de 2018, ela facilita que essas associações, todas essas, as envolvidas no escândalo de corrupção, qualquer uma, na verdade, inclusive honestas, façam este convênio, tá? Eu me pergunto, poxa, por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, olha só o que eu vou falar agora, por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, me pega uma bagaça dessa e põe pra passar ali no final, sabendo que isto poderia beneficiar sindicatos? Você entende, Riso, que tem algo estranho no ar? Sim. Por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, topa isso? A gente já sabe que desde o final, passou a reforma
A reforma trabalhista, se não me engano, ela passa de 16 para 17 ali, né? Foi o PEC do teto 16, a trabalhista em 17. Os sindicatos, o Paulinho da Força era um grande aliado do Temer, ficaram pistola. Aquilo acaba com a grana dos caras. Então algo aconteceu ali. Este tipo de, vamos dizer, este tipo de fato, este tipo de coisa, deixou todo mundo meio... tá, porque aliados do governo, né, pularam fora. O Temer teve que negociar com esses mesmos aliados para não tomar impeachment. E vocês sabem que teve o escândalo do Joesley, o Temer teve que fazer uma série de negociações. E mais, para passar uma reforma da Previdência, que o governo Temer pretendia passar, e que estava em negociação com o próximo governo, já com o Paulo Guedes, de rodar ainda no fim de 2018, eu sei disso porque o Paulo Guedes entrou em contato comigo no final de 2018 para eu fazer uma ponte com a turma do governo Temer. Falo isso com toda tranquilidade. Eu tive essa conversa com o Guedes, tive essa conversa com a turma do governo Temer, eu ainda era amigo do Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi no congresso do MBL no final de 2018, entendeu? Então havia um interesse ali. Estou falando que este tipo de instrução normativa, veja só, foi feita como um acordo, seja do governo Temer, seja do Paulo Guedes, para passar a Previdência ou para salvar o Temer. Eu não tô falando. Eu tô jogando no ar que é estranho, veja só o que eu vou falar, Riso. É estranho que isso tenha ocorrido ali no governo Temer e que depois, eu tô procurando isso. Aparentemente houve já na gestão do Paulo Guedes uma alteração nessa instrução normativa número 100 que facilitou ainda mais a obtenção desses convênios, entendeu? Então, eu vou começar esse escândalo, tá? Fazendo uma reconstituição desse processo. Podemos eventualmente fazer uma ilação de que isso fazia parte de algum tipo de acordo, de modo a ajudar esses caras que perderam muito espaço ali e também ajudar a obtenção de votos eventualmente para a reforma da Previdência. Mas é estranho, porque o PT fez uma campanha nacional contra a reforma da Previdência e o Centrão, né, sempre precisou de grandes incentivos para isso. E esses fundos, essas associações, esses grupos nunca foram muito ligados ao Centrão. Uma ou outra era ligada ao Centrão, mas nem todas eram. E quando a gente fala Centrão, a gente já começa a falar de, por exemplo, força sindical, que não é exatamente Centrão, é uma dissidência à esquerda bem volúvel, né? Ela pode estar em praticamente qualquer governo, a.k.a. Solidariedade, Paulinho da Força, certo? A instrução normativa não dá para ser muito defendida. Dentro de um prisma de direita, facilitar que essas associações, eu tô falando, por exemplo, da CONTAG. Você sabe quem é a CONTAG, né, Riso? Sim. A CONTAG basicamente é uma dessas, é uma da versão rural dessas merdas, que ajuda a alimentar o MST, pra ser bem honesto, tá? Qual era o sentido de um governo de direita como o do Bolsonaro, ou um governo do Temer, ter ajudado ali a CONTAG? Porque a CONTAG fez um monte desses convênios e agora, que entrou o governo do PT, saiu aparentemente, vamos colocar aqui, aparentemente, CONTAG roubou como se não houvesse amanhã, tá? Então, veja só, a CONTAG teve o convênio suspenso. A gente vai citar várias dessas associações, inclusive a do irmão do Lula, mas a gente vamos fazer a reconstituição. Então, algo aconteceu naquele período de 2018 até 2019, entre a emissão dessa instrução normativa e a alteração dela, que ajudaram a turbinar. Ah, mas isso já acontecia antes? Lógico que isso já aconteceu, esses esqueminhas já aconteceram antes, eles foram se intensificando. Então, eles se intensificaram, todo mundo, né, aparentemente a própria operação, ela justifica, olha, essa instrução normativa ajudou a acelerar o processo, mas a coisa estoura. E a coisa estoura quando? Lula lá! Quando o Lula chega ao poder. Lula chega ao poder, tá bem claro, de 2022 para 2023, esses valores descontados, essas fraudes aí, né, era de 706 milhões, ela salta já para 1,3, ela praticamente duplica entre 22 e 23, ela aumenta pelo menos uns 40%. E de 23 para 24, ela mais do que duplica. Então, a gente pode falar que o esquema ele se intensifica em 23 e ele explode em 2024. São anos do governo Lula. Então, havia um esquema endêmico que vinha acontecendo, envolvendo este tipo de associação, envolvendo este tipo de procedimento. E já no governo Lula, já com o tal do Alessandro, com o sobrenome italiano, que foi colocado ali, ele era do PSB, do Partido da Tabata Amaral, do dançarino lá, que ele era do PSB, aí ele foi pro PDT do Lupe, ele é a indicação do Lupe, ele é um homem de confiança do Lupe, foi colocado lá. Este cara, não sei se fez vista grossa, mas, sejamos honestos, muito provavelmente fez, mas o esquema estoura, pega fogo, e aí os caras começam a descontar valores de aposentadoria de velho, a dar com pau como se não houvesse amanhã. Com esse esquema, inclusive com falsificação de assinatura. Então, amigos, o que eu posso colocar, que eu acho que a gente vai abrindo o olho de vocês. Brasília é uma grande prostituta. Quando eu falo Brasília, eu não tô falando você que mora em Brasília, tá? Eu falo o poder. O poder corrupto no Brasil, ele tá ali pra isso.
a gente precisa entender quais foram os interesses nessa instrução normativa, quais foram os interesses que permitiram essa válvula de escape para o cometimento desses crimes e para consecução desses esqueminhas, tá? O que levou a isso acontecer? Será... Eu tô jogando aqui como ilação, porque às vezes eu sei mais do que eu tô falando, entendeu? E eu tô só, né, conjecturando. Será que foi uma compensação? Todo mundo sabe que o lance da contribuição sindical, já no governo Bolsonaro, ficava rodando. Você vai lembrar disso. O STF queria derrubar. Rolou um lobby gigantesco para tentar compensar as perdas do fim da contribuição sindical obrigatória. O PT falava o tempo todo em revogar a reforma trabalhista. Por quê? Porque foi muito dinheiro que parou de abastecer os cofres desses grupos. E aqui me parece que pintou uma válvula de escape ali. E a válvula começou a acelerar. A coisa chegou em 2024 a quase 2,5 bi. Ao todo, o escândalo tem 6,3 bilhões. Já é um escândalo robusto. Cara, 6,3 bilhões, cara. Muita gente ficou multimilionária roubando velho. E aí, vamos pegar as associações. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Ó, o que eu tô fazendo aqui não é nenhuma apuração. Eu tô só juntando os pontos e fazendo uma cronologia. E trazendo interesses difusos. Você vê que certos acordos eventuais que rolaram aí no passado facilitaram a consecução dos crimes. E hoje você pega um grupo político que sempre foi voraz na hora de tomar o dinheiro público. O petismo, o sindicato sempre foi voraz. Assim, eles são uma nuvem de gafanhoto, sempre foram uma nuvem de gafanhoto. Esses caras vêm e já saem fazendo esquema, eles não se aguentam. Você tem que entender, assim, eu vou depois explicar, o Arthur também tem boas histórias sobre isso. Quem já teve em sindicato na vida? Sindicatos metalúrgicos, sindicato dessa natureza, tá? A gente sórdida que não presta. Eu não vou citar o sindicato, né, mas vários sindicatos de metalúrgicos ali na região, ao redor da região de Campinas. Os donos dos sindicatos, eles tinham muito mais grana do que os empresários. Só carrão, os filhos só com carrão. Mafiosos, mandavam matar, tinham um esquema com facção. Os sindicatos eram uma facção criminosa, tinham um jornal, pagavam matéria em jornal contra os outros, viviam de extorsão. O trabalho deles era usar essas regras sindicais, essas regras trabalhistas absurdas que nós temos no Brasil, pra cometer extorsão contra empresários. Eles viviam de extorsão. Todo mundo sabia que era isso. Aí, quando o PT chega no poder, essa massa de vagabundos, que tem poder político eleitoral, eles ascendem, eles começam a ocupar essas posições e começam a ver onde eles podem roubar, por exemplo, o INSS. Então, essa galera do petismo, essa galera do sindicalismo, é uma nuvem de gafanhoto, tá? É um bando de gente sórdida. É um bando, assim, é uma corja das mais baixas, tá? É conhecido, assim, quando você vai pra Brasília, é um bom termômetro falar com os taxistas. O taxista em Brasília vai contar pra você sobre o ânimo geral da corrupção na cidade, né? E o taxista fala, ó, quando o PT chegou, a gente percebia, né, a galera nova que veio trabalhar aqui, a gente percebia que tinha uma galera meio, né, ele tava querendo dizer, uma galera meio rampeira, né? E os caras começaram a ganhar dinheiro, era negócio, todo mundo fazendo negócio, era a luz do dia. Aqueles anos que foram de 2003 até 2010, cara, o nível de corrupção, a intensidade de corrupção que tava rolando em Brasília, quase não tem paralelo. Acho que não tem paralelo na história do Brasil. É um troço muito grotesco, porque você mistura uma galera completamente inescrupulosa, que vem de baixo, que tem um espírito tipo, mano, vamos pras cabeças, vamos tirar a grana que der, vamos roubar do jeito que der, vamos fazer o nosso. Essa galera sai de baixo, corre, tá disposta a correr risco, não tem sofisticação na hora de correr o risco e vai cometer os crimes que precisam ser cometidos, entendeu? Então, esses esquemas, esses escândalos são, vamos dizer, até democráticos, porque eles permitiram a ascensão social de milhares e milhares e milhares de vagabundos ao redor do Brasil. Milhares e milhares de vagabundos ficaram ricos. Ricos roubando você. Estou falando aqui de maneira, vamos dizer, muito clara. E um escândalo desta natureza acontecer aí, envolvendo essas associações, entendam uma coisa, é o mesmo perfil de gente. É o mesmo perfil de gente cometendo o mesmo tipo de crime. Desviar de associação de aposentados, isso é um hit, Brasil, isso é um clássico. Isso aqui já... Primeiro, é que apenas assim, nosso público é muito jovem, né? Mas perguntem pros seus pais e seus avós sobre os esquemas de corrupção desse tipo de caso. É um monte. Assim, era comum pra caramba, tá? Bota as associações aí. Então veja só, a Polícia Federal, a investigação, o juiz no caso, né, suspendeu alguns convênios. Associação dos Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap. O Sindinap, só pra avisar, parece que isso aí, não sei se foi esse especificamente, mas é um dos mais mencionados, né, um dos que mais basicamente fraudou e roubou. A Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Gente, a CONTAG é uma máquina de dinheiro ligada à turma do MST, ligada à turma da agricultura familiar. Lembra a história da agricultura familiar? A CONTAG é isso. Aí fica os caras lá falando, não arroz do MST, não arroz do assentamento. Que
que é arroz do assentamento. Vão se fuder. Quando vocês ficam falando de arroz do assentamento, e falando em pinga orgânica vendida na lojinha do MST pra algum degenerado com aquele bonezinho vermelho que fica ouvindo Caetano Veloso. Enquanto o cara tá ouvindo isso e comendo arroz superfaturado do MST, a turma da Contag fala, isso, bonitinho, paga aí. Vamos fraudar os velhos. Vamos fraudar. E a Contag toma ele fraude nos velhos. Vão se ferrar. A ponto de ter perdido esse convênio. Aí, vamos lá. Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral das Prubbles. União Nacional dos Auxílios de Servidores Públicos. Confederação Nacional dos Agricultores, Familiares e Empreendedores. Olha a Conafer, que é outra. Isso aí, gente, é suco de esquerda brasileira. Se apropriaram aí nessa brincadeira de 6 bilhões. Não são apenas esses, mas também esses. Aqui são alguns dos principais. PF, a operação acho que foi pegar umas 200 pessoas. Foi uma super operação que rolou agora. Pegaram joias, pegaram dinheiro, pegaram carro, pegaram tudo, tá? É uma galera, eu volto a falar, teve gente que ficou multimilionária com essa merda. Veja só, fraude no INSS. Operação apreendeu Ferrari, relógios de luxo e obras de arte. Veja a lista. Enfim, ó, sim. Quem é que... Imagina você é um sindicalista, você trabalha em uma dessas associações e você tem uma Ferrari. São essas coisas que acontecem no Brasil, né? E tem uma coisa... Eu vou agora fazer uma breve reflexão, né? Um cara desses vai morar num condomínio de luxo. Os vizinhos dele não sabem quem é esse cara. Os vizinhos não sabem o que ele faz. Os vizinhos não sabem qual é o negócio dele. Por exemplo, eu conheço, né? Onde mora boa parte de vereadores de cidades aqui de São Paulo interior. Quando eu vejo, né? Um vereador de uma cidadezinha pequena do interior morando num puto condomínio, você sabe que é ladrão. Você sabe que é ladrão. O salário do cara não paga. Não tem como o cara bancar isso. O cara tá lá com o Ferrari, aí o que acontece? O cara tá lá com o Ferrari, todo mundo sabe, os vizinhos sabem, o cara matricula o filho numa escola cara, bota, a vida vai rodando, né? Aí vai sair com uma vagabunda, que a vagabunda vai querer sair com o cara porque o cara tem grana, porque é o valor que mede a régua moral do brasileiro, ela é dinheiro, né? Uma régua no fundo financeira, tá? A régua moral não é nenhuma, então vai sair com uma vagabunda. Vai trocar os dentes, vai ficar bonitão. Vai ficar, isso, vai começar a tomar uns remédios. Trocar de terno também. Canela ficar exposta. Sim. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.